Os alucinógenos distorcem e intensificam as sensações, mas os efeitos verdadeiros variam bastante e são imprevisíveis. Os principais perigos são os efeitos psicológicos e o discernimento prejudicado que eles provocam. A maioria das pessoas tem consciência de que está tendo alucinações, e é possível conversar racionalmente com elas. O diagnóstico é feito por meio de uma avaliação médica. Um quarto silencioso e escuro e uma conversa serena e tranquila podem ajudar os usuários que estão intoxicados. Às vezes, é necessário utilizar medicamentos ansiolíticos e tratamento psiquiátrico. Os alucinógenos podem ser derivados de plantas ou ser produtos químicos artificiais. Alguns exemplos comuns incluem LSD ou dietilamina do ácido lisérgico, psilocibina e mescalina. Muitos novos compostos estão sendo sintetizados e a lista de alucinógenos cresce. Essas drogas podem ser usadas de várias maneiras. O LSD é ingerido pela boca como comprimido ou com papel mata-borrão. A psilocibina e a mescalina são tomadas por via oral. O DMT pode ser fumado. Uma pessoa pode se tornar psicologicamente dependente de alucinógenos, mas a dependência física não costuma ocorrer. Os alucinógenos causam sintomas imediatos e às vezes de longo prazo. Efeitos imediatos. Os efeitos físicos do uso de alucinógenos costumam incluir náusea e vômito. O LSD pode também provocar dilatação das pupilas, visão borrada, sudorese, palpitação e coordenação prejudicada. Os alucinógenos distorcem e intensificam as sensações auditivas e visuais. Por exemplo, a pessoa pode sentir como se estivesse vendo sons e ouvindo cores. A pessoa sente como se não fosse uma pessoa real, ou que está desconectada do ambiente. A pessoa sofre alterações do humor e seu poder de decisão fica prejudicado. O efeito real pode depender do humor e das expectativas que o usuário tem da viagem, da sua capacidade de lidar com alucinações e do ambiente em que a droga é tomada. Alucinações visuais ocorrem com mais frequência com o uso de psilocibina e da mescalina que com o LSD. Por exemplo, os usuários que estavam deprimidos antes de usar a droga provavelmente ficarão mais tristes quando a droga surtir efeito. Os principais perigos do uso dessas drogas são os efeitos psicológicos e o discernimento prejudicado, que podem levar à tomada de decisões perigosas e provocar acidentes. Overdose. Doses elevadas de overdose, maiores do que 5 mg de LSD, aumentam a pressão arterial e a frequência cardíaca. Algumas pessoas podem desenvolver uma temperatura corporal extremamente elevada, hipertemia, porque a droga prejudica a capacidade de regular a temperatura corporal. A hipertemia pode causar febre alta, náuseas e vômitos. A overdose raramente ocorre, mas às vezes pode ser fatal. Calcula-se que uma dose letal de LSD seria de 10 mg com aproximadamente 200 unidades de papel de LSD. A maioria dos casos de morte por alucinógenos é atribuída aos alucinógenos sintéticos. Os efeitos a longo prazo permanecem fora da realidade. Durante muitos dias, depois de efeitos da droga terem passado, não se sabe se o uso da droga causa psicose ou simplesmente revela um transtorno de saúde mental previamente desconhecido. Algumas pessoas, sobretudo as que fazem uso prolongado de usuários repetitivos de alucinógenos, particularmente de LSD, podem experimentar um retrospecto, flashback, depois de terem parado com as drogas. Os retrospectos são semelhantes, mas menos intensos que a experiência original. Normalmente, os retrospectos desaparecem depois de 6 a 12 meses, mas podem recorrer durante anos depois do último uso de LSD, especialmente em usuários que têm um transtorno de ansiedade ou transtorno de saúde mental, até mesmo depois do uso da maconha, álcool ou barbitúricos. Diagnóstico do uso de alucinógenos. Avaliação médica. Os médicos costumam fazer o diagnóstico tomando por base os sintomas de pessoa cujo uso é conhecido. Não há exame disponível para confirmar o uso de muitas dessas drogas. Tratamento do uso de alucinógenos. Ambiente tranquilizador, observação e monitoramento até que a pessoa esteja sóbria, às vezes ansiolíticos, como benzodiazepínicos, às vezes
tratamento de saúde mental. A maioria dos usuários não procura tratamento para efeito dos alucinógenos. Um quarto silencioso e escuro e uma conversa serena, tranquila pode ajudar um dependente que está passando por uma viagem ruim. Eles precisam de segurança de que os efeitos são provocados pela droga e de que acabarão. Se a ansiedade for grave, sedativos como lorazepam podem ajudar. Uma pessoa que apresenta psicose prolongada talvez precise de tratamento de saúde mental. Abstinência. Algumas pessoas, sobretudo as que fazem uso prolongado ou os usuários repetitivos de alucinógenos, particularmente de LSD, podem experimentar um retrospecto depois de terem parado com as drogas. Os retrospectos são semelhantes, mas menos intensos que a experiência original. Normalmente, desaparecem depois de 6 a 12 meses, mas podem recorrer durante anos depois do último uso, especialmente em usuários que têm um transtorno de ansiedade ou outro transtorno de saúde mental, ou depois do uso de maconha, álcool ou barbitúricos. Na toxicologia, o estudo dos alucinógenos revela importantes aspectos relacionados aos seus efeitos no organismo, variando entre alterações perceptivas até potenciais impactos tóxicos e neuropsiquiátricos. Essas substâncias atuam principalmente no sistema nervoso central, modificando neurotransmissores como a serotonina, o que explica suas propriedades psicodélicas. A toxicologia dos alucinógenos é uma área crucial para compreender seus efeitos e riscos, contribuindo para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas seguras e para a formulação de políticas públicas de prevenção e conscientização sobre seu uso.